Veja esse vídeo até o fim para entender profundamente o grande vencedor do Oscar de 2026. Uma batalha após a outra. Sabe quem é fã dele? Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Steven Spielberg, entre outros. E qual o tema desse filmaço? Ambiguidade, indefinição. Isso já está no título. Por quê? Se é uma batalha após a outra, não dá para você se achar vitorioso só porque venceu a primeira. Na batalha seguinte, você pode perder. Sua situação permanece incerta, ambígua. E a história? Bem, se alguma vez você viu seu mundo desabar, vai se identificar com a protagonista Willa. Ela sempre ouvira que consideravam sua mãe uma heroína da esquerda, pois descobre que era mentira. A mãe foi uma traidora, que entregou os companheiros. E mais, Willa acreditava que a mãe tinha morrido, por isso não a criara, pois agora descobre que isso também é mentira. A mãe a abandonou ainda bebê. Resolveu ir embora. E Willa teve que ser criada pelo pai. O que também é mentira. Porque o pai dela é outro. E esse outro, você vai me perguntar, pelo menos se mostra um pai legal? Não. Esse outro quer matá-la. A jovem vê seu mundo virar areia movediça. E nesse mundo, ela precisa se mover. Inclusive para tentar fugir do pai assassino. Pois uma batalha após a outra é um filme de ação. E profundo. Porque, em sua luta para sobreviver, a moça acaba aprendendo. Olha só, o melhor modo de se viver. É verdade. E junto a outras coisas importantes dessa obra-prima, eu vou te contar esse melhor modo de viver. Começando agora e terminando no final do vídeo. É coisa prática para levar para a vida. Na primeira cena da jovem Willa, ela recebe uma instrução do professor de artes marciais. Manda a jovem repetir a sequência de movimentos, porque está rígida, porque não está respirando. E numa luta que é uma situação confusa, a gente deveria buscar esse ritmo interno. Mais tarde, ele fala algo parecido para outra pessoa. Respire, acalme-se e completa dizendo algo mais. Ondas do mar. No primeiro momento, a gente acha que esse ondas do mar é só por ser uma imagem relaxante para dizer a alguém que está nervoso. Mas o professor, em circunstâncias diferentes, volta a falar ondas do mar. E a gente vai entendendo que tem algo mais por trás disso. E o que seria? Bom, ondas estão sempre mudando. E os surfistas sabem que não dominam a onda. Só podem adaptar-se a ela. Pois o mundo é feito a onda. Está sempre mudando. Willa, e quem quiser se dar bem nesse mundo, deve ser bom em adaptação. O professor repete ondas do mar porque o maior símbolo de adaptação é a água. O rápido Bruce Lee dizia: você põe água num copo, ela se torna o copo.
Você põe água numa garrafa, ela se torna a garrafa. Ele aconselhava: seja água, meu amigo. Willa, vendo seu mundo virar de cabeça para baixo, precisa aprender isso na marra. O que é mostrado num momento poderoso. Mas, antes da gente ver isso, eu quero te pedir uma coisa. Deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque levou semanas entre a análise do filme, o roteiro, a seleção das imagens, a edição, até chegar para você com a melhor qualidade possível e o mais rápido possível. É um esforço que merece o seu like e a sua inscrição. Pois bem, o carro da Willa, numa pista deserta, é perseguido por outro. E ela tem razões para acreditar que não viverá, se for pega. O problema é que o outro carro é mais rápido, vai alcançá-la. Ela nota isso e, no desespero, tem uma ideia. Tenta usar uma característica da própria pista, que é feita de muitos sobes e desces. De modo que, quando um dos dois carros está numa descida, fica um tempo sem ser visto pelo outro. Ela entende que sua chance de fugir é parar o veículo num ponto cego desses. E, sem hesitação, logo após uma descida, freia bruscamente. Sai do carro e se esconde. O homem que a persegue vem a toda velocidade, mas é surpreendido pelo carro parado dela e ocorre a batida. Willa vence porque entende o ambiente melhor que o inimigo e faz a adaptação. Entendeu que fugir era parar e parou. Aristóteles chamava isso de sabedoria prática, a capacidade de julgar bem em situações complexas, agir onde não tem regra clara de como agir. Uma pessoa com isso fica diferenciada. Não tem um modo fixo de ver as coisas. Não aplica regras mecânicas. Ela assimila as circunstâncias do momento, as ondas do mar, ou, no caso, do asfalto. Sábios do Antigo Oriente falavam de Wu Wei. Se um nadador tenta ir contra a corrente, perde sua energia, acaba se afogando. E no fim seu corpo é, de qualquer jeito, levado com a corrente. Mas, se é um nadador como esse Wu Wei, ele segue com a corrente, sobrevive e ainda pode, nadando, ajustar um pouco o ponto da margem em que vai parar. E claro, depois caminha para onde quiser. Ninguém nasce com essa sabedoria prática. É algo a desenvolver. Willa, no início, tinha uma visão fixa das coisas. Por exemplo, acreditava ser filha de dois heróis da extrema esquerda, mas descobre que seu pai biológico é outro, um militar da extrema direita, inimigo da extrema esquerda. Pois é, Willa, seu sangue mistura extrema esquerda da mãe com extrema direita do pai. Para Willa, não só a água, mas o sangue é um símbolo de adaptação. Essa palavra-chave em 2026, e não por acaso nesse vencedor do Oscar de 2026. E Willa vai aprendendo que essa adaptação é um dos lados de uma moeda de ouro que deveríamos carregar no dia a dia.
O outro lado dessa valiosa moeda é extremamente útil para os nossos relacionamentos. Willa parece um daqueles personagens de mitologia que já simbolizam algo desde o nascimento. Ela, além de misturar esquerda e direita, nasce uma guerreira. Filha de um militar com uma guerrilheira e criada por outro guerrilheiro. E a primeira cena dela? Praticando artes marciais. Mas a jornada de amadurecimento dessa guerreira a convence de que não é sábio ficar batendo de frente com os outros. Eu explico. Em certo momento, ela tem, pela primeira vez, nas mãos, uma carta da mãe. Essa mãe da Willa é uma pessoa tão questionável que seu nome é Perfídia, que quer dizer traidora. E ela faz jus ao nome. Trai, num adultério, o companheiro com quem vive. Trai a filha ao abandoná-la. Trai os companheiros da luta armada ao delatá-los numa delação premiada. E trai, por que não, o militar com quem ela negociou a delação premiada. Porque ela foge para o México. Não acompanhamos a partir daí, mas dá para apostar que ela continuou traindo os mexicanos também. Pois bem, seria natural que Willa rejeitasse qualquer contato com tal mãe, que tivesse até raiva dela. Mas Willa não faz isso. Afinal, não seria a melhor postura para quem quer seguir o exemplo da água e adaptar-se. Por quê? Porque a adaptação pede flexibilidade, né? E ser flexível inclui se colocar no lugar dos outros. Aqui tem algo sutil, que fica claro depois, no momento tocante, que eu te conto agora. Willa batia de frente com o homem que a criou. Ele é acomodado, bebe muito, fuma direto. De início a gente até acha que ele ficou assim pela frustração de ter que viver escondido, com nome falso, sob risco de ser encontrado pela polícia. Mas depois que esse risco de ser perseguido se dissipa, o sujeito continua um vagabundo, fumando e bebendo, e a gente entende que ele apenas tinha virado um vagabundo mesmo. Agora, se ele continua o mesmo, a Willa muda. Porque quando ela vai a um protesto, ele, que fora um revolucionário, prefere ficar no sofá, alienado, tirando selfies. E ela percebe essa falha dele. Mas agora, e isso é o importante, ela não deixa que sua visão dele se reduza a essa falha. Ela aceita, sem precisar consertá-lo nem condená-lo. E assim, a vida dos dois na casa melhora. E a política por trás do filme? Muitos falam sobre isso, mas eu vou te contar que ele realmente fala da briga entre esquerda e direita. Para isso, vamos só deixar claro qual é o coração desse Arrasa Quarteirões, honrado como o melhor filme em muitas premiações, além do Oscar. Esse coração do filme é algo tão central que dois dos principais personagens se dão mal por falta dele. Olha só. Primeiro, a revolucionária Perfídia rejeita seu papel de mãe porque quer ser só revolucionária.
E o que ela ganha com isso? É presa. Segundo, Lockjaw, o militar que gosta dela e que consegue para ela a delação premiada. Fica desiludido quando ela vai embora. Até aí, meu amigo, acontece com muitos homens. Tenha paciência. Mas ele não esquece. E, numa postura rancorosa, acaba indo ligar-se a um grupo que ainda acredita numa superioridade dos brancos e que atua fora da lei. E o que Lockjaw ganha com isso? Acaba morto pelo mesmo grupo, porque descobrem o relacionamento que ele teve com a perfídia. Aliás, falando dele, uma das ambiguidades do Lockjaw é, por um lado, ser quem mais conduz a ação na história, e por outro, terminá-la e começá-la dormindo. É um homem de ação, mas cuja consciência termina como começou, adormecida. Pois bem, tanto no caso desse rejeitado rancoroso, quanto no da mãe que abandona a filha, quão melhor estariam se usassem essa moeda de ouro, que é a adaptação de um lado e a compaixão do outro. E melhor ainda estariam, incluindo em clareza mental e equilíbrio, se estivessem com seus suplementos em dia. Eu compro os suplementos da minha família nesse site, que é confiável e costuma ter os melhores preços. Clique no link no primeiro comentário fixado e use o cupom embaixo do link para ganhar 5% de desconto. O filósofo Nietzsche ecoa nessa história. Eu explico. Em certo momento, Perfídia diz que revolucionários começam lutando contra demônios, mas terminam lutando uns contra os outros. E Nietzsche falou algo parecido quando disse que quem luta contra monstros deveria se certificar de que tal luta não o torne um monstro também. Mas o grande mentor do filme é outro, o professor de artes marciais, personagem que incorpora tanto adaptação quanto também compaixão, ao ajudar os imigrantes da cidade e o pai da Willa. Falando da política, há quem diga que esse filme é parcial, mais simpático à extrema esquerda. Mas acompanha comigo. O principal personagem da extrema esquerda no filme é um beberrão, foragido da polícia, vagabundo, drogado, que levou chifre da mulher e até hoje não sabe. E ela ainda o abandonou. Ele criou a filha do Ricardão, achando que era dele, e continua achando, enquanto até a filha já sabe a verdade. Poxa, se o diretor é simpático assim à extrema esquerda, eu prefiro que ele nunca seja simpático comigo. A verdade é que esse filme do diretor Paul Thomas Anderson é contra a extrema esquerda e contra a extrema direita. E é fácil ver isso. Do lado da extrema esquerda, considere agora a perfídia. Explodindo coisas, assaltando o banco, achando que vai mudar o mundo, com uma galerinha armada e traindo todos que encontra pelo caminho. E do lado da extrema-direita? O principal personagem é o Lockjaw, um militar que trata os cidadãos como bem entende,
sujeito esquisitaço que quer a morte da própria filha. Quer dizer, de um lado e de outro são caricaturas. Feito um pintor que exagera nas tintas para enfatizar sua mensagem, o diretor também exagera. Em quê? Nos representantes da extrema esquerda e da extrema direita, que são risíveis. Esse é um filme que debocha de extremismos, porque simplifica um mundo que não é simples. E afinal, se nós pusermos os extremistas de lado, é óbvio que ideias úteis podem vir de um lado e de outro. Negar isso e ser de extrema direita ou de extrema esquerda é como usar só uma das mãos e esquecer que a outra existe. Coisa de caricatura mesmo. E, no fim, o filme não te pergunta quem está certo. Ele te pergunta coisas mais úteis e mais íntimas. Na sua vida, você está sendo simplista? Está deixando a adaptação e a compaixão de lado? Está batendo de frente com esse mundo complexo? Ou está aprendendo a se mover com ele? E nesse instante, o melhor movimento que você pode fazer é clicar nesse outro vídeo que está aparecendo na tela. Um vídeo após o outro. Vamos nessa.